Boa tarde, turminha boa. Boa tarde. Como é que vão as coisas? Tudo bem? Creio que sim, espero que sim. E a gente volta às nossas atividades normais. Só lembrando para vocês que esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele está na página 18 e 19 do livro 2, tá? 18 e 19 do livro 2. Deixa eu só mostrar para cá o livro digital, tá? O livro digital para acompanhar. Já vamos a partir de então começar uma nova etapa no livro 2. Eita, demora a passar, demora a passar. Vem, 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 vem. Tá aqui, ó, livro 2, nono ano. E está aqui a capa do cidadão, ó, livro 2. Tá bom? E o que a gente vai precisar de pré-requisito o pré-requisito é ter aprendido as orações subordinadas. Nós ainda não terminamos esse assunto, ok? Não terminamos esse assunto. Esse é um assunto muito vasto, muito grande, muito longo, de muitos detalhes e que a gente precisa realmente dominar. E agora a gente vai estudar as orações reduzidas, tá? E nós temos três tipos de orações reduzidas: as orações reduzidas de gerúndio, as orações reduzidas de particípio e as orações reduzidas de infinitivo, tá? Mas antes é necessário que a gente faça uma recordação rápida sobre essas palavras, tá? Gerúndio, particípio e infinitivo. Para isso, vou abrir aqui o Word para que vocês possam acompanhar. Beleza, vamos aqui. Então, nós temos gerúndio, vou botar com letra maiúscula, gerúndio, que é a terminação NDO. Lembram? Nós temos o particípio, nós temos a terminação ado, ido, e nós temos o infinitivo, terminado em R. Então, professor, me dê um exemplo de gerúndio. Vamos aqui tomar como exemplo, deixa eu colocar bem aqui, e eu vou centralizar o verbo que a gente vai conjugar, o verbo cantar, tá? O verbo cantar. Então, qual seria o gerúndio de cantar? Cantando. Qual seria o gerúndio, o particípio de cantar? Cantado. E aqui, o infinitivo é quando ele termina em R, do jeitinho que ele está aqui. Então, verbo cantar. Então, o gerúndio é quando termina em NDO. Cantar, cantando, falar, falando, particípio, falado e falar. Vou colocar mais um, olhando, olhando, olhado, olhar. Lembrem-se também que há particípios que não são regulares. Professor, o que são particípios regulares e quando não são regulares? Então, os regulares terminam em ado e ido. E os irregulares, além de poderem ter o ado e o ido, eles têm uma outra variação, tá? Então, tem particípio
é morrer, morrido e morto, tá? Morrer, morrido e morto, por exemplo. Então, alguns não vão ter essa terminação fazer, não é fazido, é feito. Tá? Dizer, não é dizido, é dito. Então, esses são irregulares, tá bom? Então, nós vamos ter essas formas. Então, lembrado isso aqui, nós vamos agora começar a falar um pouco sobre orações reduzidas. Então, lembrar, gerúndio, terminado em NDO, particípio, terminado em ado ou ido, e infinitivo, quando terminam em R. Então, pode ser da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. Ok? Tá? Gerúndio, NDO, particípio, ado ou ido, infinitivo, R. Então, quando a gente lembra isso aqui, fica claro na mente da gente, fica mais fácil quando a gente for estudar orações reduzidas de gerúndio. Ah, eu sei que eu tenho um verbo no gerúndio nessa construção dessa oração. Oração reduzida de particípio. Eu sei que eu tenho uma oração, tá? Eu tenho uma oração com um verbo no particípio dentro da construção. Oração subordinada, oração reduzida de infinitivo. Eu sei que eu vou ter um verbo no infinitivo na construção dessa frase, dessa oração. Ok? Então, deixa eu ler aqui para a gente passar depois para os slides. As orações subordinadas, quando não são desenvolvidas, podem ser reduzidas de gerúndio, particípio ou infinitivo. Elas podem ser reduzidas. Então, gente, elas vão diminuir, elas vão reduzir. E a gente vai perceber isso aí. Nesse caso, não são introduzidas por conjunções. E seus... Deixa eu me aproximar mais aqui, que as letras estão muito pequenas. E seus verbos ficam em uma das formas nominais. As formas reduzidas, em geral, dão maior leveza e concisão à escrita. Gente, entendam que essas construções aqui de orações reduzidas são construções muito utilizadas nas reportagens jornalísticas. Tá? Dá para perceber, e elas deixam o texto mais claro, mais leve e mais conciso, certo? Outra coisa, aí ele continua por meio da eliminação de conjunções e pronomes relativos. A transformação do período a seguir pode exemplificar o caráter prático dessa observação. Então, senti que a brisa que soprava fazia lentamente com que eu adormecesse. Então, senti que a brisa que soprava, olha aí, quantos conectivos nós temos aqui, ó. Senti que a brisa que soprava fazia lentamente com que eu adormecesse. Aí eu vou reduzir isso daqui, olha. Podem perceber que até o tamanho da frase já vai diminuir, ó. Pode-se observar o uso repetitivo do pronome, que eu já falei. Agora vamos reduzir, vamos modificar isso aqui. Como é que vai ficar? Senti a brisa soprando fazer-me lentamente adormecer. Senti a brisa soprando fazer-me lentamente adormecer. Percebam que eu não tenho mais a presença dos conectivos, do conectivo que. Então, é uma forma da gente reduzir a oração. E essa oração é reduzida de gerúndio. Tá? Reduzida de gerúndio. Agora vamos para o slide, que aqui vai ficar bem mais claro para vocês. Até agora estudamos as orações subordinadas utilizando
as orações, utilizando uma lógica verbal finita, ou seja, verbos que dão uma ação delimitada no tempo. Tá? No caso, os tempos do indicativo e do infinitivo. Então, a gente viu isso anteriormente, certo? Desta feita, orações reduzidas são as orações que apresentam o verbo da oração subordinada com uma indefinição ou continuação temporal, tá? Sendo assim em alguma das três formas nominais do verbo, que são gerúndio, infinitivo e particípio. Então, eu vou ter as orações reduzidas, elas vão atribuir uma indefinição ou uma continuação temporal. E elas podem vir nas formas nominais gerúndio, infinitivo e particípio. Ok? Então, portanto, para cada oração subordinada, seja ela substantiva, adjetiva ou adverbial, teremos uma oração reduzida. Então, ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial e vai se transformar em oração reduzida. Quais os três tipos, galera? Gerúndio, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, reduzida de infinitivo. Gerúndio, NDO, particípio, ado e ido, e infinitivo terminados em R. Os verbos terminados em R. Ok? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui, para essa transformação, basta trocarmos o verbo da oração original, desenvolvida, por uma forma nominal do verbo e retirarmos a conjunção integrante ou pronome relativo. Então, gente, na oração reduzida não há aquelas conjunções integrantes, tá? Nem o pronome relativo que, o qual, certo? Cujo. Nós não vamos ter esse pronome relativo. Nós vamos ter apenas uma forma nominal do verbo, que pode vir no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Então, eu não vou ter mais a presença da conjunção. Aí eu vou reduzir essa oração, retirando a conjunção integrante ou o pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? Quando dá aquela ideia de relação com o anterior. Então, vamos lá. Marcos afirmou que conhecia bem a floresta. Marcos afirmou o quê? Que conhecia bem a floresta. Marcos afirmou até aqui a oração principal. Que conhecia bem a floresta, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque responde que conhecia bem a floresta é a resposta para o verbo. Então, se o verbo é transitivo direto, o complemento dele é objeto direto. Porém, aqui, que conhecia bem a floresta, eu tenho a presença de um verbo. Então, se eu tenho presença de verbo, eu tenho uma oração. E se esse objeto direto tem presença de verbo, ele vai ser o complemento de uma oração. Ele também será uma oração, só que subordinada. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto, desculpa. Ok? Agora eu vou tirar, tá? Esse que da oração. Então, Marcos afirmou conhecer bem a floresta. Então, eu tenho, a partir de agora, uma oração reduzida de infinitivo. Porque é o verbo conhecer terminado em R. Ele não está conjugado, ele está do jeito que ele é, o verbo conhecer. Então, Marcos afirmou conhecer bem a floresta. Marcos afirmou que conhecia bem a floresta. Presença do conectivo, do pronome relativo aqui, tá? E, portanto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, aqui vai ser o quê? Oração subordinada. Aqui vai ser reduzida de infinitivo. Oração subordinada é reduzida de infinitivo, porque continua respondendo à pergunta do verbo. Afirmou o quê?
certo? Afirmou o quê? Então, eu tenho uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Então, orações reduzidas de infinitivo são aquelas em que o verbo da oração subordinada é substituído por um infinitivo, tá? Que conhecia, eu troquei por conhecer. Infinitivo, terminado em R, que pode vir ou não regido de preposição. Pode vir ou não. As infinitivas podem reduzir todo e qualquer tipo de oração subordinada substantiva e adjetiva e algumas adverbiais. Tá? Eu posso substituir uma substantiva, como eu vi ainda agora, a substantiva é objetiva direta. Pode substituir uma adjetiva. Tá? Adjetivas quais são? As restritivas e as explicativas, ou as adverbiais, causais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais. Professor, eu não sei qual é essa daqui. Então tem uma aula minha falando sobre, aqui no canal, tem uma aula minha falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Ok? Então, as orações reduzidas de infinitivo, elas substituem uma substantiva, ou adjetiva, ou algumas adverbiais, que são causais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais. Ok? Vamos para o exemplo. Tudo dependeria de que ele voltasse para a sala. Tudo dependeria de quê? De que ele voltasse para a sala. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu tenho o conectivo que, tá? E eu tenho a presença de um verbo. Então, se o complemento desse verbo, que é transitivo, indireto, apresenta um verbo dentro da sua construção, daqui para cá, consequentemente, eu tenho uma oração subordinada. E aí, como o verbo é transitivo indireto, essa oração é subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Como esse verbo é transitivo indireto, desculpe, se eu falei direto, me perdoe. Como esse verbo é transitivo indireto, essa oração vai ser subordinada, transitiva, oração subordinada, substantiva, transitiva, indireta. Então, eu posso modificar isso aqui e reduzir. Gente, esteticamente, até esteticamente a gente percebe que a oração é menor. Olhem para cá, ela termina bem aqui, aqui embaixo. Sala, sala, mas aqui eu já perdi uma palavra. Só que não foi essa palavra que eu perdi. Eu perdi que ele, tá? Que ele. Então, esse que aqui vai desaparecer. Tudo dependeria de que ele voltasse para a sala. Tudo dependeria de ele voltar para a sala. Então, tudo dependeria que ele voltasse. Tudo dependeria de ele voltar. Oração reduzida de infinitivo. Olha a presença do verbo aqui, do R bem aqui, no verbo na primeira conjugação. Ok? Vamos agora às orações reduzidas de gerúndio. Esse assunto é rápido. Orações reduzidas de gerúndio. Nesse caso, há a troca pela forma nominal no gerúndio. Lá eu não troquei pelo particípio, pelo infinitivo, aqui eu troco pelo gerúndio. Então, eu vou acrescentar o NDO. As reduzidas de gerúndio podem ser adjetivas ou adverbiais, temporais, causais, concessivas ou condicionais. As adverbiais temporais, causais, concessivas ou condicionais. Se não sabe, volta no canal, procura lá as orações subordinadas adverbiais, que você vai encontrar uma aula sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui um exemplo de oração reduzida de gerúndio. Se ler este livro, você poderá mudar de opinião. Se é condição. Se ler este livro, você poderá mudar de opinião. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, adverbial, condicional. Uma oração subordinada, adverbial, condicional. Olha aqui, se ler este livro, você poderá mudar de opinião. Agora eu vou mudar essa estrutura e vou reduzir para o gerúndio. Lendo este livro, você poderá mudar de opinião. Lendo este livro, você poderá mudar de opinião. Se fosse de infinitivo, eu ia dizer, ao ler este livro, você muda de opinião. Ao ler
Ler não está no infinitivo, aí seria ao ler. Ao ler este livro, você mudará de opinião. Então, você poderá mudar de opinião. Mas aqui eu estou no gerúndio, tá? Então, eu tenho oração reduzida de gerúndio. Então, olha o que diz o texto anterior. Ele diz o quê? Que as orações reduzidas de gerúndio, elas podem substituir, podem ser adjetivas ou adverbiais, né, temporais, causais, concessivas ou condicionais. Está aqui a condição, certo? Está aqui a condição. Se ler este livro, se é a condição. Qual é a condição para você mudar de opinião? Se você ler. Então, lendo este livro, você mudará de opinião, ok? Então, deixa eu ver, acho que deve ser agora a última, que é a oração reduzida de particípio. Qual é o particípio, galera? Ado e ido. Orações reduzidas de particípio. Por fim, há aqui a troca do verbo da oração subordinada pelo seu particípio, ido ou ado ou ido. Assim como as reduzidas de gerúndio, as reduzidas de particípio podem ser adjetivas ou adverbiais, temporais, causais, concessivas ou condicionais, as mesmas, tá? A gente só vai substituir o verbo. Então, exemplo, assim que acabou a cerimônia, fomos para casa. Não dá uma ideia de tempo assim que acabou, dá uma ideia de tempo, não é? Assim que acabou, na hora que acabou, quando acabou a cerimônia, fomos para casa. E aí, qual é o verbo aqui? Tá? O verbo aqui é acabar. Qual é o particípio de acabar? Acabado. Tá? Acabada, no caso, se eu tiver o seu regente, o seu sujeito, um sujeito feminino. Então, acabada a cerimônia, assim que acabou a cerimônia, quando acabou a cerimônia, dá a ideia de tempo. Assim que acabou a cerimônia, fomos para casa. Qual foi o momento que nós fomos para casa? Quando acabou a cerimônia, assim que acabou a cerimônia. Então eu vou trocar esse verbo aqui e colocá-lo no particípio. Acabada a cerimônia, fomos para casa. Então, para dar uma ideia de tempo, acabando a cerimônia, gerúndio seria acabando a cerimônia, fomos para casa. E dá uma ideia de tempo, de tempo quando eu quiser a reduzida de infinitivo, ao acabar a cerimônia. Então, gente, eu tenho 3 possibilidades de colocar essa frase com orações reduzidas. Eu tenho reduzida de gerúndio, NDO, reduzida de infinitivo, terminada em R, e reduzida de particípio, terminada em ado ou ido. Galerinha boa, esse é o assunto. Não adianta eu tentar eu esticar demais também esse assunto. É um assunto bastante interessante, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vamos voltar para cá. Na página anterior, vocês podem estudar um pouco mais esse assunto aqui nas páginas 18 e 19. E logo em seguida, eu tenho esses exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Para que a gente possa responder, tá bom? Na próxima, nas páginas 21 e 22, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo no coração, boa semana. E amanhã, creio que amanhã tem aula, a gente se vê, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço para vocês, Deus abençoe todo mundo. Em breve nós nos encontraremos. Façam atividade. Galerinha boa, há muitos alunos do 9º ano que não me entregaram as 2 atividades. Uma fala do exercício, outra da redação, do texto. Olha, eu tenho que fazer avaliação com vocês. E a única forma de eu fazer avaliação com vocês é passando atividade e as recebendo mediante o tempo que eu tenho aqui para trabalhar com vocês. Então, vocês têm que estudar gramática e vocês têm que estudar a produção textual. Tá bom? Eu quero essas atividades entregues. Tá? Porque na hora que for colocar a nota lá, eu vou colocar a nota de acordo com as atividades que os alunos estarão me entregando.
Quando chegar no final do ano, vai ter gente que vai acabar ficando de recuperação por causa desse bimestre, desse período que a gente está estudando agora. Porque a gente constrói as aulas, estuda pra caramba para fazer essas aulas aqui, é muito, muito mais trabalhoso do que estar em sala de aula. E aí há alunos que não estão comprometidos em responder os exercícios. Aí não tem como a gente fazer uma avaliação e a nota vai acabar ficando no vermelho. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima aula.